Clara olhou para as contas pendentes espalhadas sobre a mesa como se fossem monstros prontos para devorá-la. O aluguel estava quase vencido, e a mãe solteira sabia que não podia mais esperar. Era a última semana de graça antes que o proprietário decidisse, sem dó nem piedade, despejá-la e a sua pequena Sofia. Desesperada, tomou uma decisão chocante, quase constrangedora: pedir sobras em um restaurante de luxo. Sabia que a rejeição a aguardava como uma sombra, mas a necessidade era maior que o medo. Naquela noite fria, as luzes da cidade brilhavam como estrelas em um céu nublado. O restaurante exalava um aroma delicioso, e Clara sentiu o estômago roncar ao ver os clientes elegantes, todos imersos em conversas animadas e risadas. Era um mundo à parte, um universo que parecia zombar dela. Com um nó na garganta e as mãos tremendo, ela entrou. O garçom a olhou de cima a baixo e ela quase desistiu. Mas naquele instante, o destino a surpreendeu. "O que você está fazendo aqui?" Um homem alto, com um olhar intenso e profundo, interrompeu seu turbilhão de inseguranças. Era Gabriel, um milionário recluso que aparecia apenas nas páginas de revistas de fofoca, sempre envolto em mistério. "Se você está aqui pedindo sobras, por que não vem jantar comigo em vez disso?" As palavras dele cortaram o ar e fizeram Clara congelar. Um convite inesperado, uma oferta quase mágica diante da sua penúria. O jantar era como um sonho. Enquanto a comida fina derretia na boca, Clara e Gabriel mergulharam em conversas sinceras. Ele falou sobre sua infância difícil, da solidão que o seguia, enquanto Clara lutava com sua própria autoestima, suas inseguranças a roendo por dentro. O glamour do lugar contrastava com a dura realidade dela. O silêncio que se seguia era pesado, mas entre eles começava a surgir uma conexão inesperada, um laço que os unia em meio à dor e vulnerabilidade. Mas segredos sempre têm uma maneira de emergir. Clara sabia que mais cedo ou mais tarde seu passado a alcançaria. E assim aconteceu. No clímax da conversa mais profunda, alguém da mesa ao lado a reconheceu. O murmúrio rapidamente se transformou em risos e olhares de reprovação. "É a mãe que não consegue sustentar a própria filha." Clara sentiu o chão desabar sob seus pés e a dor lhe apertar o peito. A humilhação a invadiu como um tsunami, enquanto Gabriel a observava, confuso. Poderia uma amizade, uma conexão tão intensa, resistir a essa tempestade? Clara se viu em um dilema. De um lado, o desejo de se abrir e mostrar quem realmente era. Do outro, o medo de ser rejeitada. E Gabriel? Ele também lutava com seus próprios demônios, com o peso das expectativas que o cercavam. Enquanto as risadas e olhares furtivos oprimiam Clara, a dúvida pairava no ar como um fogos de artifício prestes a estourar. Poderia um homem tão rico e uma mulher tão carregada de segredos encontrar um caminho? E, mais importante ainda, até onde? Cada um deles estaria disposto a ir para manter essa conexão viva em um mundo tão hostil? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os risos e murmúrios ao redor soavam como um eco distante para Clara. O peso do olhar crítico dos desconhecidos enfraquecia suas pernas. É a mãe que não consegue sustentar a própria filha. As palavras cortaram como facas,
e ela sentiu o mundo desmoronando. Gabriel a observava, confuso, mas seus olhos brilhavam com algo que ela não conseguia decifrar. O garçom apareceu, interrompendo o silêncio constrangedor, e serviu sobremesas como se a vida de Clara ainda estivesse em uma bolha de esperança. Com um gesto, ele convidou todos a retomar a conversa, mas as risadas não eram para Clara, eram do outro lado da mesa, onde os olhares de reprovação se espalhavam como um veneno. Ela começou a suar frio, as mãos tremiam. O que estava acontecendo? Desculpa, mas eu realmente preciso ir, murmurou, tentando se levantar, mas a cadeira parecia estar grudada ao chão. A insegurança a prendia ali. E então, no meio da confusão, uma pergunta inesperada furou a tensão no ar. Clara, é você? Uma voz familiar ecoou. Alma, sua antiga amiga de infância, surgiu com uma de suas amigas da faculdade. O rosto dela se iluminou enquanto se aproximava. Clara ficou paralisada. O que Alma estava fazendo ali? A alegria no rosto da amiga rapidamente se transformou em perplexidade. E os murmúrios na mesa aumentaram. Você está pedindo sobras aqui? Que vergonha! O coração de Clara disparou. A humilhação tomava conta dela. Gabriel observava, o olhar agora cheio de intensidade e uma ponta de preocupação. Ele não entendia. Alma, por favor, não! Clara tentou se defender, mas a amiga não parecia disposta a deixar passar. Você sempre soube que poderia contar comigo. Mas isso, aqui, olhando para todos nós, a voz dela foi se elevando, e Clara sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. E então, no auge da tensão, o inesperado aconteceu. Gabriel se levantou. Era como se o tempo tivesse parado. Ele se virou para Clara, sua expressão séria. Eu não sei o que você pensa que está acontecendo aqui, mas eu te convidei para jantar. Você tem o direito de ser quem você é, sem medo do julgamento. Alma, cala a boca, ele disparou, e o silêncio tomou conta novamente do ambiente. Mas antes que alguém pudesse respirar, um estrondo. A porta do restaurante se abriu e um grupo de homens entrou, o clima mudando drasticamente. Clara reconheceu aquele homem à frente. Era Eduardo, o pai de Sofia. Ele estava ali com um semblante ameaçador, e Clara sentiu o coração parar. Com sua presença, uma sombra de preocupações que Clara tentava esconder veio à tona. Ela tentou se afastar, mas Eduardo a pegou pelo braço. Então você realmente está se deixando levar por um abastado, Clara? Pensei que você fosse melhor que isso. Ele ria, mas havia um veneno em sua risada. Clara se debateu, e na confusão, Gabriel se interveio, colocando-se entre eles. Deixe-a em paz. Agora, o ambiente estava em tumulto. Murmúrios cresceram. A cena se transformou em um espetáculo. As pessoas se viraram, algumas com expressão de diversão, outras de pura curiosidade. A pressão aumentava. Clara estava exposta, e Eduardo parecia se deliciar na sensação de controle. No calor do momento, um segredo, um passado que Clara enterrara, estava prestes a ser revelado. O de Gabriel, na direção dela, estava começando a mudar. Havia confusão, preocupação e talvez algo mais. Os olhares da multidão pesavam como tijolos. Clara respirava rápida e superficialmente. O que mais Eduardo poderia revelar? As interrogações se acumulavam, e cada batimento do coração de Clara parecia um chamado para a verdade. O que mais ela havia escondido? Como Gabriel, o homem que pareceu ser seu salvador, reagiria agora que sua vida estava se desnudando diante de estranhos? Uma reviravolta devastadora se desenrolava diante dela, e tudo o que Clara queria era voltar para casa, longe de todos. Mas a tempestade estava apenas começando, e a única coisa que ela sabia era que a conexão que pensava ter encontrado
poderia ser destruída a qualquer momento. O que seria dela agora? O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, sua voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava. E mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, agora estava no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara e a segurou pelo braço. Está tudo bem? Se precisar eu... Ele começou, mas Clara balançou a cabeça. Não, não está. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão, e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara, Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula! Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou, com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e a vergonha se misturou com a adrenalina. Eu sou a mãe dela, Clara gritou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. As raízes do passado de Clara estavam expostas, e ela sentiu como se estivesse prestes a se afogar. O que mais Eduardo tinha oculto? Que segredos estavam prestes a explodir? Já não era apenas o aluguel, não era sobre as sobras, era muito mais profundo. Clara, você não me contou isso, Gabriel disse, a confusão nascendo na voz dele. O peso da traição se instalou entre eles. Agora, qualquer chance de conforto parecia distante. O que mais poderia vir à tona? Enquanto a sala borbulhava em boatos e murmúrios, Clara se viu em um verdadeiro pesadelo. E no fundo, ela sabia que não era apenas um jantar que estava em jogo. Era o futuro de Sofia. E ainda havia a questão: quem realmente era Clara, aquela que se ocultava por trás de 1000 segredos?
A reviravolta havia chegado, e a verdade ela temia estava prestes a devastar tudo. O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, sua voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava, e mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, agora estava no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara e a segurou pelo braço. Está tudo bem? Se precisar eu... Ele começou, mas Clara balançou a cabeça. Não, não está. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então, tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão, e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara! Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula! Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou, com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela. E a vergonha se misturou com a adrenalina. Eu sou a mãe dela, Clara gritou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto. Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade. Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente, a confusão generalizada, enquanto as revelações se acumulavam. Clara olhou para Eduardo, os olhos dele se estreitando em desespero. O que mais estava escondido?
Você não me contou que tinha uma irmã. Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas as palavras perigosas da mulher ecoavam na mente de Clara. Clara, você precisa contar. Não posso fazer isso sozinha. Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poderiam descobrir sobre ela? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada de mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. O que mais Eduardo tinha escondido? E aquela mulher, quem era ela? Desmoronar. Mas no fundo, uma centelha de esperança começou a brilhar. Talvez houvesse uma forma de se livrar de tudo isso, uma maneira de lutar por Sofia. Mas as revelações não haviam terminado, e o que estava prestes a emergir poderia mudar tudo. As interrogações se acumulavam, e Clara se perguntou até onde estava disposta a ir para desvendar a verdade e proteger sua filha. O futuro parecia mais incerto do que nunca. O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, sua voz quase rouca. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno. E Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava. E mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, agora estava no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara e a segurou pelo braço. Está tudo bem? Se precisar Ele começou, mas Clara balançou a cabeça. Não, eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena. Gabriel, você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então, tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão, e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara! Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula! Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou, com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e a vergonha se misturou com a adrenalina. Eu sou a mãe dela, Clara gritou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo.
Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto. Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade. Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente. A confusão generalizada, enquanto as revelações se acumulavam. Clara, os olhos dele se estreitando em desespero. O que mais estava escondido? Você não me contou que tinha uma irmã, Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas as palavras perigosas da mulher ecoavam na mente de Clara. Clara, você precisa contar, não posso fazer isso sozinha. Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poderiam descobrir sobre ela? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada de mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. A mulher prosseguiu com a voz intensa. Você não sabe, mas Sofia é a chave para tudo. Se você não contar, vão acabar com você e sua filha. O coração de Clara parou. Como assim? A chave? Para quê? A atmosfera ficou densa. Gabriel franziu a testa. Que porra é essa? Ele olhou para Clara, esperando respostas. Os olhares fixos na sala pareciam perfurar Clara. A verdade sobre vocês dois não é o que parece. A mulher olhou para Eduardo, que parecia cada vez mais agitado. Eduardo, você sabia. Contou tudo para ela. Clara, seu passado está mais entrelaçado com o dele do que você imagina. As palavras dela foram como um raio. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Eduardo tentou se soltar, mas estava encurralado. Ele precisava explicar. Isso não é nada. Uma invenção. Ele gritou, mas os olhos da irmã de Clara brilhavam e ela sorriu, um sorriso cheio de significados que Clara não entendia. Vocês duas podem ter mais que segredos em comum. A própria Sofia não é o que vocês pensam. Aconteceu um acidente. Um acidente que pode mudar tudo. O pânico tomou conta de Clara. O que isso significava para Sofia? A sala estava cheia de expectativa, a tensão quase palpável. E agora, mais do que nunca, Clara sabia que precisava descobrir a verdade. Olhando para Gabriel e depois para Eduardo, sua vida estava prestes a dar uma volta. Mas em que direção? O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, sua voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava, e mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, agora estava no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara e a segurou pelo braço. Está tudo bem? Se precisar, Ele começou, mas Clara balançou a cabeça.
Não, não está. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então, tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão, e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara! Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula! Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e a vergonha se misturou com a adrenalina. Eu sou a mãe dela, Clara gritou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E, apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto. Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade. Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente, a confusão generalizada, enquanto as revelações se acumulavam. Clara olhou para Eduardo, os olhos dele se estreitando em desespero. O que mais estava escondido? Você não me contou que tem uma irmã? Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas as palavras perigosas da mulher ecoavam na mente de Clara. Clara, você precisa contar. Não posso fazer isso sozinha. Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poder? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada de mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. A mulher prosseguiu com a voz intensa. Você não sabe, mas Sofia é a chave para tudo. Se você não contar, vão acabar com você e sua filha. O coração de Clara parou. Como assim? A chave? Para quê? A atmosfera ficou densa. Gabriel franziu a testa. Que porra é essa? Ele olhou para Clara, esperando respostas. Os olhares fixos na sala pareciam perfurar Clara.
A verdade sobre vocês dois não é o que parece. A mulher olhou para Eduardo, que parecia cada vez mais agitado. Eduardo, você sabia. Contou tudo para ela. Clara, seu passado está mais entrelaçado com o dele do que você imagina. As palavras dela foram como um raio. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Eduardo tentei se soltar, mas estava encurralado. Ele precisava explicar. Isso não é nada, uma invenção, ele gritou. Mas os olhos da irmã de Clara brilhavam, e ela sorriu, um sorriso cheio de significados que Clara não entendia. Vocês duas podem ter mais que segredos em comum. A própria Sofia não é o que vocês pensam. Aconteceu um acidente que pode mudar tudo. Neste momento, algo inimaginável aconteceu. A porta do restaurante se abriu novamente e uma figura conhecida se destacou. Era a própria Sofia, a pequena de 5 anos, com os olhos arregalados, buscando a mãe entre os olhares confusos e preocupados. O que você está fazendo aqui, minha filha? Clara se lançou para Sofia, mas a criança recuou, como se estivesse assustada. Mãe, por que esse homem está gritando? Estou com medo. A cena ficou paralisada. Eduardo, o homem que tentou desestabilizá-la, agora parecia confuso. E o que era mais chocante, a mulher que se disse irmã de Clara começou a tremer, como se um peso invisível tivesse despencado sobre seus ombros. Você não sabia, não é, Clara? Ela disse, tremendo. Sofia não é apenas sua filha. Ela é parte de algo que você nem imagina. Parte de um acordo que não deveria existir. Clara ficou paralisada. Sua mente girava. O que isso significava? O passado que ela tinha tanto medo de enfrentar agora retornava, e a verdade ameaçava consumir tudo ao seu redor. Sofia estava no centro deste furacão, e as implicações do que acabara de ouvir eram aterradoras. Que acordo? O que você está dizendo? O medo se instalou em seu peito, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. O passado estava voltando, e Clara sentia que a tempestade ainda não tinha terminado. Ela viu o olhar de Gabriel, que agora misturava confusão com preocupação. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais ela ainda não sabia? E assim, frente ao tumulto, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, a voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava, e mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, estava agora no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara, segurou seu braço. Está tudo bem? Se precisar, Mas Clara balançou a cabeça. Não, não está. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio. Mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então, tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico.
O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão, e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara, Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula! Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou, com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e a vergonha se misturou com a adrenalina. Eu sou a mãe dela, Clara gritou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E, apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto. Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade. Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente. A confusão generalizada, enquanto as revelações se acumulavam. Clara olhou para Eduardo, os olhos dele se estreitando em desespero. O que mais estava escondido? Você não me contou que tinha uma irmã, Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas as palavras perigosas da mulher ecoavam na mente de Clara. Clara, você precisa contar. Não posso fazer isso sozinha. Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poderiam descobrir sobre ela? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada. Mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. A mulher prosseguiu, com a voz intensa. Você não sabe, mas Sofia é a chave para tudo. Se você não contar, vão acabar com você e sua filha. O coração de Clara parou. Como assim, a chave? Para quê? A atmosfera ficou densa. Gabriel franziu a testa. Que porra é essa? Ele olhou para Clara, esperando respostas. Os olhares fixos na sala pareciam perfurar Clara. A verdade sobre vocês dois não é o que parece. A mulher olhou para Eduardo, que parecia cada vez mais agitado. Eduardo, você sabia, contou tudo para ela. Clara, seu passado está mais entrelaçado com o dele do que você imagina. As palavras dela foram como um raio. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Eduardo tentou se soltar, mas estava encurralado. Ele precisava explicar. Isso não é nada, uma invenção, ele gritou. Mas os olhos da irmã de Clara brilhavam, e ela sorriu, um sorriso cheio de significados que Clara não entendia. Vocês duas podem ter mais que segredos em comum. A própria Sofia não é o que vocês pensam. Aconteceu um acidente que pode mudar tudo.
Nesse momento, um barulho estrondoso cortou o ar. Uma explosão. A porta principal do restaurante voou, arremessando pedaços de madeira e vidro por todo lado. O caos explodiu. As pessoas gritaram. Algumas se jogaram ao chão. Clara sentiu um frio na espinha. Flaqueou. O mundo ao seu redor distorceu-se em um borrão. Clara! Sofia! Gabriel gritou, enquanto se lançava em direção a Clara, que estava paralisada, a mente girando em torno da nova realidade. Uma fumaça escura invadiu o ambiente, enquanto fogos de artifício de pânico irrompiam. Clara viu Eduardo recuar, a confiança desaparecendo do rosto dele. No meio da confusão, Clara gritou, Sofia, mas a pequena já tinha desaparecido entre a multidão. Em pânico, o medo tomou conta. Não havia mais tempo para explicações, verdades ou mentiras. Agora só havia um instinto primal: proteger a filha. A irmã de Clara também se espalhou, tentando encontrar a menina. Sofia, ela gritou, mas o som do caos abafou sua voz. Clara sentiu o desespero tomando seu peito. À medida que se movia pelo restaurante, os olhares de reprovação e medo ainda estavam lá, mas agora eram eclipsados por algo muito maior. Pedro, um amigo antigo de Clara, que ela não via há anos, surgiu em meio à fumaça. O que aconteceu? Ele gritou, mas a voz dele quase desapareceu no turbilhão. Clara não tinha respostas. A dúvida a consumia. O que estava acontecendo? Por que esse ataque? O que era real? E mais importante, onde estava Sofia? Precisava encontrá-la. Precisava fazer algo. Mas no meio de tudo aquilo, o que mais poderia surgir em uma noite já tão surreal? Clara correu e as sombras a seguiram. O futuro que ela pensava e conhecia agora estava em perigo iminente. Dentro dela, uma pergunta gritava. O que mais estava prestes a ser revelado em meio a todas aquelas chamas e gritos? O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, a voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava, e mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, estava agora no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara. Segurou seu braço. Está. Tudo bem? Se precisar ele começou, mas Clara balançou a cabeça. Não, não está. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão, e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara! Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula.
Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. "Qual é a sua relação com a criança?" Um dos policiais perguntou, com a voz firme. "Quem é você?" O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e a vergonha se misturou com a adrenalina. "Eu sou a mãe dela", Clara gritou. "O que está acontecendo?" Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. "Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto." Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. "É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade." Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente, a confusão generalizada, enquanto as revelações se acumulavam. Clara olhou para Eduardo, os olhos dele se estreitando em desespero. O que mais estava escondido? "Você não me contou que tinha uma irmã." Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas as palavras perigosas da mulher ecoavam na mente de "Precisa contar. Não posso fazer isso sozinha." Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poderiam descobrir sobre ela? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada de mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. A mulher prosseguiu, com a voz intensa. "Você não sabe, mas Sofia é a chave para tudo. Se você não contar, vão acabar com você e sua filha." O coração de Clara parou. "Como assim a chave? Para quê?" A atmosfera ficou densa. Gabriel franziu a testa. "Que porra é essa?" Ele olhou para Clara, esperando respostas. Os olhares fixos na sala pareciam perfurar Clara. "A verdade sobre vocês dois não é o que parece." A mulher olhou para Eduardo, que parecia cada vez mais agitado. "Eduardo, você sabia. Contou tudo para ela. Clara, seu passado está mais entrelaçado com o dele do que você." "Imagina." As palavras dela foram como um raio. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Eduardo tentou se soltar, mas estava encurralado. Ele precisava explicar. "Isso não é nada, uma invenção", ele gritou. Mas os olhos da irmã de Clara brilhavam, e ela sorriu. Um sorriso cheio de significados que Clara não entendia. "Vocês duas podem ter mais que segredos em comum. A própria Sofia não é o que vocês pensam. Aconteceu um acidente. Um acidente que pode mudar tudo." Nesse momento, tudo ao redor parecia desmoronar. Os gritos ficaram mais altos, o pânico aumentando com o calor da situação. O que poderia ser esse acidente? Clara estava prestes a entrar em uma espiral. Sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo estrangulado de seus pulmões. Antes que alguém pudesse reagir, a porta do restaurante foi aberta bruscamente mais uma vez, e então
Iluminações intensas inundaram o lugar, acompanhadas por gritos rasgados. Membros de uma equipe de televisão invadiram o local, câmeras em punho, atraídos pela cena caótica. Clara mal podia acreditar em seus próprios olhos. Estamos ao vivo para um furo de reportagem. Um escândalo no restaurante de luxo. O jornalista gritou. A atenção se virou para eles. O que era isso? Como eles souberam? O foco das câmeras capturou a vulnerabilidade no rosto de Clara. Um instante em que ela percebeu que o julgamento seria ainda mais severo. Sofia, onde está Sofia? Clara olhou para o lado, mas a pequena havia desaparecido entre a multidão em pânico. O coração de Clara disparou. O desespero se instalou. Onde está minha filha? Ela gritou, mas a voz dela estava sendo abafada pelo tumulto. Clara! Gabriel a puxou, mas ela se soltou. Precisa encontrar Sofia. Ele estava certo ao seu lado, mas não importava. A única coisa que importava era a segurança da filha. Sofia, onde você está? A dor crescia. O medo tornou-se tangível. Um nó se formou na garganta. Os olhares se voltaram para a irmã, agora pálida, consciente de que a situação estava fugindo do controle. A verdade precisa ser contada antes que seja tarde demais. As palavras escaparam de sua boca, mas eram apenas ecos em meio à confusão. E então, em um momento de clara definição, Eduardo se aproximou rapidamente de Clara, interrompendo a avalanche de desespero. Eu te amei, Clara. Você tem que ouvir. Essa não é a história que você pensa que é. Um sentimento de traição atravessou Clara. Amor? Depois de tudo o que você fez? As palavras dela eram sussurros em meio ao clamor. Mas independentemente da profundidade do que ele estava prestes a revelar, não poderia deixá-lo mudar a narrativa. Os repórteres capturaram tudo, e Clara teve a certeza de que a manipulação seria uma arma poderosa. O mundo estava prestes a mudar novamente. A verdade que ela temia poderia se revelar um golpe fatal. Ela não tinha ideia do que mais poderia vir à tona neste turbilhão, mas sabia que fora longe demais para voltar. Você não sabe que a própria Sofia... Mas Clara interrompeu. Não antes de um gesto, um sinal de que a verdade estava prestes a ruir. Um estalo que poderia mudar as intenções de todos no salão. E enquanto as câmeras giravam, Clara percebeu que, neste instante, tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar ainda mais. As reviravoltas não paravam. A luta por seu futuro e de Sofia apenas começava. O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, a voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava, e mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, estava agora no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara, segurou seu braço. Está tudo bem? Se precisar, eu... Ele começou, mas Clara balançou a cabeça. Não, não está. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado?
Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia está vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara! Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula! Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais para perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou, com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e o medo misturou-se com a adrenalina. Eu sou a mãe dela, Clara gripou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu. Quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E apesar do calor da situação, o silêncio cresceu. Esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto. Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade. Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente, a confusão generalizada. Enquanto as revelações se acumulavam, Clara olhou para Eduardo, os olhos dele se estreitando em desespero. E que mais estava escondido? Você não me contou que tinha uma irmã, Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas as palavras perigosas da mulher ecoavam na mente de Clara. Clara, você precisa contar. Não posso fazer isso sozinha. Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poderiam descobrir sobre ela? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada de mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. A mulher prosseguiu, com a voz intensa. Você não sabe, mas Sofia é a chave para tudo. Se você não contar, vão acabar com você e sua filha. O coração de Clara parou. Como assim, a chave? Para quê? A atmosfera ficou densa. Gabriel franziu a testa. Que porra é essa? Ele olhou para Clara, esperando respostas. Os olhares fixos na sala pareciam perfurar Clara. A verdade sobre vocês dois não é o que parece. A mulher olhou para Eduardo, que parecia cada vez mais agitado. Eduardo, você sabia, contou tudo para ela.
Clara, seu passado está mais entrelaçado com o dele do que você imagina. As palavras dela foram como um raio. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Eduardo tentou se soltar, mas estava encurralado. Ele precisava explicar. Isso não é nada. Uma invenção, ele gritou. Mas os olhos da irmã de Clara brilhavam, e ela sorriu. Um sorriso cheio de significados que Clara não entendia. Vocês duas podem ter mais que segredos em comum. A própria Sofia não é o que vocês pensam. Aconteceu um acidente que pode mudar tudo. Pois bem, nesse exato momento, a porta principal do restaurante se abriu com força novamente e alguém entrou. Clara não podia acreditar no que via. Era Sofia, a pequena, com roupas sujas, os olhos assustados. E garota estava sozinha. Mãe! Gritou com uma voz trêmula. Clara correu em direção a ela. Mas antes que pudesse alcançá-la, um grito cortou o ar. Perdeu algo? Um homem de terno escuro, que parecia ter saído de um pesadelo, aparecera atrás de Sofia. Clara parou. O coração dela disparou. Era como se o mundo girasse ao contrário. Por que ele estava ali? Sofia! Não! Clara gritou, as palavras saindo antes que pudesse pensar. A multidão parou, a tensão aumentava. O homem sorriu, um sorriso que não era nada amigável. Sua mãe não pode te proteger, menininha. Não mais. Eduardo avançou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? O medo era palpável entre eles. Quem era aquele homem? Eu vim buscar o que é meu. E você sabe bem o que quero, Eduardo. Ele respondeu, a voz fria como gelo. A cena estava prestes a se tornar uma tempestade. Clara tremia, sentindo a conexão que tinha com aquele homem. Alguma coisa havia mudado. Eles não podem saber, disse ele, olhando para a multidão. Gabriel interveio, posicionando-se entre Sofia e o homem, seu olhar intenso. Saia da frente, cara. Ninguém vai machucar essa menina. A tensão explodiu novamente. Um calor incontrolável no ambiente. A irmã de Clara ficou paralisada, os olhos fixos no homem. Ela não faz parte disso. O que ela representa pode mudar suas vidas. E você, Clara? Você não sabia de nada, não é? Mas deveria. O tempo pareceu parar. Clara sentiu sua respiração acelerar. A verdade começando a espreitar. O passado que ela tanto tentara deixar para trás estava prestes a envolvê-la novamente. A realidade dela estava se transformando em um labirinto de mentiras e revelações. E aquela noite, que já era caótica, se tornara um pesadelo. O que aquele homem queria? E como Sofia se encaixava em tudo isso? As certezas começaram a desmoronar. As respostas estavam escondidas em um lugar que Clara tinha medo de explorar. E naquele instante, ela soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma nova batalha estava prestes a começar. E no fundo, Clara tremia com a possibilidade devastadora de que tudo o que acreditava ser verdade poderia ser uma ilusão. O olhar de Clara estava fixo em Eduardo, o pai de Sofia. O coração dela batia forte, quase a ponto de estourar. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se todas as luzes se atenuassem, deixando apenas ela e aquele homem ameaçador. Você não pode estar aqui, ela insistiu, a voz quase rouca. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Surpreendido, não é? Olha quem decidiu se rebaixar a pedir sobras. Eduardo zombou, um sorriso cruel no rosto. Achei que você tivesse mais dignidade, Clara. As palavras dele eram veneno, e Clara sentiu a humilhação a invadir novamente. O olhar crítico das pessoas ao redor a queimava. E mesmo Gabriel, que parecia ser seu porto seguro, estava agora no meio de uma tempestade. Gabriel virou-se para Clara,
Segurou seu braço. Tá tudo bem? Se precisar, eu... Ele começou, mas Clara balançou a cabeça. Não, não tá. Eu não posso deixar isso assim. O olhar de Gabriel insinuava apoio, mas a voz de Eduardo soava como trovão. Ela não vale a pena, Gabriel. Você realmente acha que é o príncipe encantado? Olhe em volta. Ela não pertence a esse mundo. Clara se sentiu paralisada, presa entre o desejo de defender-se e o medo do que poderia acontecer. E então tudo mudou. Um grito ecoou pela sala. A polícia! A polícia tá vindo! Uma mulher do outro lado da sala apressou-se em direção à entrada, seu rosto pálido. Os murmúrios se intensificaram como um coro em pânico. O garçom, que acabara de servir o prato principal, tropeçou. Pratos se espatifaram pelo chão e o ar se encheu de gritos e confusão. Você não pode estar fazendo isso, Clara, Eduardo exclamou, mas o desespero tomou conta. Ela olhou para Gabriel, que parecia tão perdido quanto ela. A cena era surreal. Que situação ridícula. Clara fez menção de se afastar, mas Eduardo a puxou mais perto. Nesse momento, a porta se abriu com força, revelando 2 policiais. Clara congelou. Qual é a sua relação com a criança? Um dos policiais perguntou, com a voz firme. Quem é você? O olhar de Clara se desfez em desespero. As perguntas estavam apontadas para ela. Todos os olhos estavam nela, e o medo misturou-se com a adrenalina. Eu sou... Sou a mãe dela! Clara gritou. O que está acontecendo? Neste exato momento, Eduardo deu um passo para a frente, com um sorriso de satisfação. Ela não deveria ter pego a guarda. Clara não é uma mãe comum. Fui eu quem a sustentou durante todo esse tempo. Eu que sempre paguei as contas. A revelação deixou o ar pesado, e Clara sentiu seu mundo desabar. As palavras de Eduardo reverberaram em sua mente. Ele tinha o poder de destruir tudo. Clara lutou para formular uma resposta, mas o choque a paralisou. Gabriel olhou para Clara com desconfiança, como se um veludo escuro envolvesse seu entendimento sobre ela. E apesar do calor da situação, o silêncio cresceu, esquecido entre os olhares curiosos e as vozes agudas das pessoas ao redor. Então, de repente, uma voz feminina soou. Mas você não pode levar Sofia de volta. Você não está apto. Era uma mulher magra, com cabelos desgrenhados e um olhar determinado. O coração de Clara disparou. É a sua irmã, Clara. Você precisa contar a verdade. Uma onda de choque passou pela sala. Clara ficou paralisada. Sua irmã? Estava apenas sonhando ou isso realmente estava acontecendo? Os murmúrios começaram a crescer novamente, a confusão generalizada, enquanto as revelações se acumulavam. Clara olhou para Eduardo, os olhos dele se estreitando em desespero. O que mais estava escondido? Você não me contou que tinha uma irmã? Gabriel murmurou, a confusão tingindo sua voz, mas as palavras perigosas. Mente de Clara. Clara, você precisa contar. Não posso fazer isso sozinha. Clara se sentiu vulnerável, exposta. O que mais poderiam descobrir sobre ela? Era como um jogo de dominó prestes a desmoronar. E agora, uma camada de mentiras havia sido arrancada, revelando um abismo ainda mais profundo. O olhar de todos os presentes, um mar de olhares críticos e surpresos, pesava cada vez mais. A mulher prosseguiu com a voz intensa. Você não sabe, mas Sofia é a chave para tudo. Se você não contar, vão acabar com você e sua filha. O coração de Clara parou. Como assim? A chave? Para quê? A atmosfera ficou densa. Gabriel franziu a testa. Que porra é essa? Ele olhou para Clara, esperando respostas. Os olhares fixos na sala pareciam perfurar Clara. A verdade sobre vocês dois não é o que parece. A mulher olhou para Eduardo,
que parecia cada vez mais agitado. Eduardo, você sabia, contou tudo para ela. Clara, seu passado está mais entrelaçado com o dele do que você imagina. As palavras dela foram como um raio. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador? Eduardo tentou se soltar, mas estava encurralado. Ele precisava explicar. Isso não é nada, uma invenção, ele gritou. Mas os olhos da irmã de Clara brilhavam, e ela sorriu, um sorriso cheio de significados que Clara não entendia. Vocês duas podem ter mais que segredos em comum. A própria Sofia não é o que vocês pensam. Aconteceu um acidente. Um acidente que pode mudar tudo. Nesse instante, uma explosão de luz cortou o ar. Clara se virou e a porta do restaurante explodiu. Vidros e madeira voaram, e gritos ensurdecedores preencheram o espaço. O calor das chamas começou a se espalhar. As mesas foram derrubadas em uma onda de pânico. Clara se lançou em direção a Sofia, mas cada movimento parecia em câmera lenta. O homem que estava atrás da pequena gritou: "Fujam, essa não é uma cena comum." Oh, desespero tomou conta. As pessoas corriam em danças frenéticas, cada um em busca de sua própria salvação. Mas Clara só queria uma coisa: proteger Sofia. Sofia estava paralisada, fixando os olhos na mãe, enquanto as chamas dançavam atrás delas. Clara virou-se para Gabriel e a irmã, que pareciam tão confusos quanto ela. "Precisamos sair daqui", gritou Clara. Mas o caos era ensurdecedor. A fumaça a envolvia. E então, como se a própria terra tivesse se desencadeado, a verdade começou a emergir. No meio do caos, a irmã de Clara desabou no chão, as lágrimas escorrendo. "Clara, eu não sou só sua irmã. Eu sou parte de uma herança que você não pode saber. E Sofia, ela é a chave para um legado que transcende o que imaginamos." O calor da revelação trouxe um calafrio à espinha de Clara. "O que você está dizendo?" Uma confusão tremenda a envolvia, enquanto olhava para a fogueira em erupção ao seu redor e para o homem na porta, que observava tudo com um sorriso satisfeito. "Você precisa entender, não há apenas amor ou ódio. O que você ama, o que você teme, tudo está conectado." A irmã estava quase em um transe, como se as chamas não fossem nada comparadas ao que estava prestes a ser revelado. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma sombra se estendeu em direção a elas. Era o homem do terno escuro, com um olhar de triunfo. "Está na hora de você entender, Clara, a verdadeira razão pela qual você não é só uma mãe. Você tem responsabilidades maiores." Clara se sentiu desmoronar. Tudo em sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. E o futuro de Sofia, aquele futuro pelo qual ela lutou, estava ali, à mercê da revelação iminente. E em meio ao tumulto e ao calor das chamas, uma pergunta ecoou: até onde ela conseguiria ir para salvar aquela que era sua razão de viver? O que mais estava prestes a ser revelado?